facilidade, né? Que nem Paulo de Tarso, com toda a sua eloquência como doutor da lei, né? Ele chegou lá na presença de era um escravo das galés, né? Que é o Estevão, e o Estevão também mostrou o verbo, né? O Paulo, acho que ali ele começou a perseguir o Estevão justamente por conta do orgulho, né? Da vaidade ferida, né? Pela eloquência evangélica que o Estevão, a pregação que o Estevão fez, né? E Paulo, a partir daí, já não se conformou. Muito bem, mas falando em conformar, os nossos irmãos e as nossas irmãs vão ter que se conformar aqui, que a coisa ficou pequenininha, né? A tela tão grande e podia ter ficado maior, mas tudo bem. Nós vamos falar hoje aqui sobre colônias espirituais. Vai ser assim de uma forma genérica. Claro que talvez o foco, o centro, fosse o nosso lar, mas nós gostaríamos de dizer que usamos também alguns livros, né, de base, de todos os livros que nós chamamos do André Luiz, da coleção Nosso Lar, né? Algumas partes retiradas do livro. Tem um livro que talvez tenha inspirado o próprio Nosso Lar. Foi anterior, bem anterior, um livro em inglês chamado A Vida Além do Véu, do reverendo G. Vanderhoven. Ele era um reverendo, né, mas recebia mensagem espiritual. E ele talvez tenha assim, falado com bastante propriedade sobre colônias, né, a colônia espiritual, e aí foi editado pela FEB, e depois disso ele talvez tenha sido até inspirado para que a espiritualidade aqui, né, dos lados aqui do Brasil, através do André Luiz, pudesse estar mostrando para nós que eu acho as principais obras complementares são, né, das obras básicas, na nossa opinião, são as obras do Chico, porque ela vem nos elucidar muitas coisas, né, em relação a tudo aquilo que as obras básicas ou complementares falam de forma sintética, né? Então ela vem de uma certa maneira dá bastante exemplos. Bom, de Allan Kardec, né, nós retiramos aí do Livro dos Espíritos, Céu e Inferno em Revista Espírita, tá? Falando sobre a erraticidade que é a nossa vida no plano espiritual. Quando nós desencarnamos, deixamos esse nosso corpo aqui material e vamos para o plano espiritual, né? Então esse período entre uma encarnação e outra encarnação, então conhecido como erraticidade, e dos mundos transitórios, né? Porque nós temos, por exemplo, o umbral, que nós chamamos lá, que seria tipo vamos dizer assim, um purgatório, né, na vida espiritual, que nada mais é do que a própria projeção de todos aqueles espíritos que tem dentro, né, de si os pesares do erro, né, das falhas. Então eles que projetam esse plano aí que nós conhecemos como umbral, que vai ter uma variação muito grande. Talvez numa próxima oportunidade, né, a gente possa seguir o Dante Alighieri falando sobre o inferno, né, que tem algumas obras mais específicas, até da própria coleção do André Luiz, do Espírito André Luiz, né, da coleção Nosso Lar, que trata a respeito do assunto. Do céu e inferno também, nós retiramos algumas coisas. Muito bem, caminhamos. Qual a origem de algumas colônias espirituais?
Bibi, tem problema? Seria melhor parar? Não tem problema? Não, o pode foco está indo bem? Tudo bem. Ó, algumas colônias espirituais. Porque às vezes, né, a gente ouve assim, pinceladamente, na própria, nos livros, né, no Espírito André Luiz, na psicografia do Chico Xavier, por exemplo, Alvorada Cristã. Nós sabemos que é uma colônia espiritual, Alvorada Cristã, mas também não temos maiores informações. Tem um livro na psicografia do Chico Xavier chamado Carmelo, né? Ele mesmo. É um livro do Carmelo Grise, que foi aqui de Votuporanga, desencarnado, e ele também diz, ele faz alguma citação sobre uma colônia, também muito rápido, a colônia espiritual existente sobre o município de Rio Preto, que ela teria a Rio Preto antiga, que eram os espíritos que conviveram em Rio Preto no período mais antigo, e a parte nova da colônia, né, que mais ou menos ficaria em cima da represa municipal, a localização. Como o nosso lar está localizado em cima da cidade do Rio de Janeiro, né, também essa colônia de Rio Preto. Então são citações assim, muito esparsas, muito pequenas, né, não assim tão direcionadas como o livro Nosso Lar, que agora, né, nós tivemos a oportunidade de vê-lo no cinema, né, que era talvez um sonho de muitos de nós aí, tê-lo no cinema, e claro, né, dentro daquela linguagem cinematográfica, mas está tudo bem, eu acho que valeu a divulgação. Então, o Nosso Lar teria sido formado, foi formado, né, no século XVI, ou seja, logo após o descobrimento do Brasil, né, começaram a vir alguns portugueses aqui para as terras do Brasil e começaram a desencarnar para cá, e a partir daí, então, a gente deduz que talvez tenha sido, se não a primeira, mas com certeza uma das primeiras colônias espirituais, né, em cima do solo brasileiro. Porque antigamente só existia o que os silvícolas, né, os indígenas faziam lá no plano espiritual, que seria aquilo que eles estavam habituados aqui na terra, que é aquelas choupanas, né, de índio. Então, a partir da vinda desses portugueses, dos nobres portugueses, porque às vezes pela história a gente só imagina que vieram degredados, né, e oportunistas aqui para o Brasil, com certeza veio uma grande massa desses irmãos, desses espíritos, mas também vieram aqueles bem intencionados, depois jesuítas, padres, né? Então formaram o Nosso Lar no século XVI. Campo da Paz também é uma outra colônia que é citada nesta coleção dos livros Nosso Lar, mas também muito assim, por cima, em torno de mais ou menos 2 séculos. Está, na verdade, Os Mensageiros, no livro do Espírito André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Tá? Uma outra também é que a Casa Transitória de Fabiano. Tá? Fabiano de Cristo, para vocês terem uma ideia, ele ficou com a imagem de criança, né? O Fabiano de Cristo, porque foi quando ele era criança, ele ouviu, na época do Cristo, a pregação de Cristo. Isso marcou indelevelmente, profundamente a sua vida, da qual ele nunca mais esqueceu. E ele, até em homenagem, né, a essa pregação que ele ouviu, ele tem a aparência daquele período lá, que é o Fabiano, né, o Fabiano de Cristo. Então, a Casa Transitória de Fabiano, que está na Obreiros da Vida Eterna, também, né, dessa mesma coleção Nosso Lar, é uma casa realmente transitória também. Por quê? Ela é como se fosse um palácio, né,
que de tempos em tempos, localizado também no umbral, ela se desloca diante das necessidades, né? Que quando lá a espiritualidade precisa fazer a limpeza fluídica, que os espíritos e os encarnados vão emitindo aqueles pensamentos, e vai ficando muito difícil. O que eles fazem? Eles soltam descargas elétricas, né, e criam verdadeiras labaredas. Olha que coincidência, né, que é aquela história que o inferno tem fogo, mas o único fogo que na verdade tem são esses fogos que de vez em quando a espiritualidade faz a limpeza. Então, Casa Transitória de Fabiano, na obra aí, Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz. E uma colônia, que é uma colônia interessante, uma colônia específica, que ela só cuida da música, que talvez seja uma das artes mais nobres, né, A Vida Além do Véu, que é esse livro que eu citei, que também é da FEB, que foi talvez o primeiro, né, que antecede o livro Nosso Lar. Então são algumas origens, né, de colônias espirituais que nós conhecemos, mas com certeza quantas mais não existem por todo o mundo nessa faixa vibratória, né, próxima do nosso planeta. Nós vamos caminhar um pouco, vocês me perdoem porque eu também fiz perder tempo aqui da nossa reunião. Tipos que normalmente nós temos observado com pesquisas, colônias. Quais são os tipos de colônias? São as socorristas, tá? As correcionais e as de estudos. Então, voltando, as socorristas, que nem a Casa Transitória de Fabiano, ela é socorrista. Isso, tá ótimo, obrigado. Ela atende aos espíritos recém-desencarnados, que tenham condições de serem atendidos, como sempre. É uma condição de merecimento, senão eles não têm como serem atendidos, né? Eles são levados, por exemplo, para essa casa transitória de Fabiano. As correcionais, aqui às vezes a gente pensa que não tem colônias correcionais, existem aquelas correcionais. O Nosso Lar, né, ele está mais para socorrista do que propriamente correcional, mas também ele ficaria no intermédio aí entre um e outro. E por quê? Também ele tem esses três aspectos aí de estudos, tá? Muito bem. A situação do espírito desencarnado, o estado de perturbação. Quando nós desencarnamos, é como se nós tivéssemos ficado no sono profundo. Primeiro, porque nós vamos ter, quando desencarnamos, né, aquele processo do espírito de trás para frente, né, que vai passando rapidamente todas as nossas ações, ou as principais ações que o nosso espírito vivenciou aqui no planeta, né, vai de trás para frente, e depois disso aí vem um sono que pode ser de alguns minutos, né, ou alguns séculos, vai depender da condição daquele espírito. Nós vemos, por exemplo, Os Mensageiros, também do espírito André Luiz, né, que lá no Nosso Lar, eles são atendidos, um pavilhão onde os leitos são aprofundados do nível do solo, como se fosse uma cova ali, tá? Mas é um leito. E ali ficam espíritos. Que espíritos que ficam ali? Aqueles que são materialistas, que acreditam piamente que depois da morte não existe mais nada, né? Então eles vivem ali, naquela condição de como se estivesse em coma, naquele sono profundo, às vezes soltando secreções, então, ou aqueles outros espíritos que acreditam, né, que todo mundo vai acordar no paraíso, né, no juízo final, que acreditam no juízo final. Então, e ali
né, os espíritos vão fazendo prece e vai como se, né, cristalizando as pétalas, né, de rosas, de flores, vai caindo sobre aqueles espíritos. Aí um ou outro vai acortando. Então, esse é um estado de perturbação que nós poderemos vivenciar, né? Nós vemos, por exemplo, no livro que também foi de amparo aí para a gente, o livro Voltei, do irmão Jacó, o espírito irmão Jacó, que é da psicografia do Chico Xavier. E esse irmão Jacó, tá certo que daí é um nome judeu, né? Irmão Jacó. Quer dizer, esse espírito que foi, o Frederico, agora não estou lembrando, Frederico, ele foi presidente da Federação, um dos presidentes da Federação Espírita Brasileira. Presidente da Federação Espírita Brasileira. Quando desencarnou, deu maior trabalho. Deu maior trabalho. Que a filha dele, né, que já havia desencarnado há mais tempo, precisou dar uma grande força para ele. Então, esse é um estado de perturbação. A sensação dos espíritos errantes, ou seja, que desencarnaram e está entre o período entre uma encarnação a outra, né, vai depender do grau de evolução de cada espírito. Aqueles que são mais arraigados às coisas materiais, às coisas do dia a dia, né, ou as chagas da humanidade, vaidade, orgulho, egoísmo, né? Então, é claro que as sensações deles vão estar muito mais próximas das sensações que nós tivemos aqui na Terra, mesmo sem esse nosso corpo, porque o corpo nosso aqui, ele canaliza para o espírito, né, todas as sensações que nós temos. Os ouvidos, os olhos são canalizados. O espírito não enxerga pelos olhos, ele enxerga, nós enxergamos da luz que vem de fora para dentro, né? E os espíritos, ao contrário, enxergam de maneira mais grosseira, eles enxergam de dentro para fora. Mas o espírito mais grosseiro, obviamente, ele pensa que ele vai enxergar pelos olhos, ele pensa que vai ouvir, né, pelos seus ouvidos, e no entanto é em todo o seu corpo espiritual, tá? Então, são as sensações nos espíritos errantes. Alimentação dos espíritos. Bem, nós vemos no nosso lar o André Luiz, né, quando ele foi recepcionado do umbral, depois de 8 anos curtindo o umbral, né, ele fala que ele recebeu um caldo reconfortante, que ele não soube nem definir o que estava expressando naquele caldo. Depois do caldo, né, um copo de água fria. Então, nós vemos também no Memórias de um Suicida, o Camilo, lá o espírito, quando ele foi atendido na colônia, depois do período lá no Vale do Suicídio, ele recebeu um caldo que ele falou que aquele caldo, cada um dos espíritos projetava o gosto naquele caldo daquele que ele mais gostou aqui no planeta, aqui na Terra, da comida que ele mais gostou. Olha que interessante, né? Mas na verdade era só um caldo que nós sabemos que na vida espiritual, lá na colônia nosso lar, né, eles vão fazer com extratos, entre aspas, né, de frutas ou de frutos e de outros produtos da natureza. Eles vão fazer esses caldos para atender sobretudo aqueles mais recém-chegados, tá? Vida sexual dos espíritos. Da mesma forma que as sensações, né, nos espíritos, que faz parte, aliás, o sexo também, ele não seria canalizado para o espírito mais evoluído, né, da forma como ele é canalizado nos nossos órgãos genitais. Ele não é canalizado. Então, é uma coisa espiritual, né, que sexo é energia criadora que Deus nos dá. Por isso que nós temos a possibilidade, entre aspas, de criar, né, aquele nosso filho, a nossa filha, tá? Mas isso é através da energia criadora do sexo. Então,
A vida sexual dos espíritos também vai depender. Tem espíritos lá que como eram aqui na Terra, vão continuar sendo sexolatras no plano espiritual. Mas nós sabemos que espírito não tem sexo. Nós podemos, como está no livro dos Espíritos, nós poderemos encarnar como homens hoje, amanhã como mulher, né? E vice-versa. Então, aí eu fico fazendo a conta, Chico, o seguinte, que eles dizem assim, que as mulheres, né, o pensamento das mulheres normalmente é vertical e o dos homens horizontal, né? Então, para o espírito evoluir, ele tem que inverter esse padrão vibratório aí, né? As mulheres sempre mais evoluídas. Vida sexual, então, dos espíritos, como sabemos, os espíritos não têm sexo. E talvez a gente vai viver algum período ou algumas encarnações enquanto homem e algumas encarnações enquanto mulher, tá? Para a gente poder mesclar os conhecimentos, as experiências e o plano da evolução que a providência divina nos concede. Muito bem. O que vai depender na nossa desencarnação? Isso tudo nós vimos principalmente no nosso lar e toda a sua coleção. Vai depender da idade. Então, a desencarnação, o espírito que desencarna precocemente aqui, ele vai ter que passar um período, enquanto criança no plano espiritual, enquanto criança atendida especificamente, às vezes, por lares específicos com crianças. Mas, no nosso lar, pode se encontrar, né, em todo o aspecto de espíritos, de velhos, de novos e de crianças, ou de meia idade, ou de qualquer idade, e de crianças. Tanto que às vezes lá a gente vê citação de coral de crianças, né, no plano espiritual. E isso quer dizer que são espíritos que estão vivenciando aquele período até eles tomarem condição, né, consciência espiritual para retornarem numa próxima reencarnação. Também vai depender do tipo de morte. Se às vezes nós tivermos uma morte um tanto quanto violenta, que seria uma expiação, né? Provavelmente nós teremos um pouco mais de dificuldade no plano espiritual e com certeza teremos que ser socorridos à medida das nossas necessidades, né? Como aquele que fica bastante tempo aqui no planeta, né? Tem a sua idade bastante avançada, desencarnado. Isso lembra até o Romeu Grise, que ele estava no plano espiritual, né? O espírito Romeu Grise, ele estava fazendo curso para rejuvenescimento do espírito. Aí, ele com certeza ele estaria mudando aquele aspecto de mais idoso que ele era, né? Ele tinha o cabelo branco, né? Não sei se algum de vocês aqui já viram o livro ou viram a foto dele. E ele falou, olha, está duro, está difícil o curso aqui. Ele citando que ele tinha uma forma muito peculiar de falar, de se expressar, né? Que ele passou isso também no livro. Então, ele dizendo que era difícil esse curso que ele estava fazendo lá, de rejuvenescimento. Então, nós vemos que vai depender, claro, do tipo de morte que nós temos aqui e também se nós tivermos apego ou desprendimento em relação às coisas materiais. Eu sei que a maioria de nós aqui somos completamente desapegados das coisas materiais. Nós só estamos passando aqui por passar, não é verdade? Não temos nenhum tipo de apego. Nós, pais, mães, não temos apegos com os nossos filhos. Nós achamos que nós somos os proprietários dos filhos, né? Esquecemos que nós queremos dar raízes para eles, mas eles criam asas, né? Porque eles são espíritos. Eles têm que aprender, têm que evoluir com o nosso mundo, né? Então,
vai depender então desse apego ou desprendimento que nós temos em relação às coisas. Isso é muito importante. E às vezes, eu não sei se, bem no início aqui o Bibi estava falando, né, dos equipamentos novos aí, né, que tem aparecido, né, que cada vez mais a tecnologia nos avança, de celular aos androides, então a coisa está muito evoluída. E aí, eu não sei, porque é tanta coisa que vai nos aparecendo, que a questão de semanas as coisas ficam completamente desatualizadas, né? Aí um celular fica desatualizado, um notebook desse aqui, com certeza que eu comprei o ano passado já está desatualizado. Tenho certeza que sim. Tem coisas bem mais novas. E no entanto, né, esse consumo, né, essa roda viva que nos está também nos consumindo. Então, nós temos que prestar bastante atenção. Eu não sei se isso, pelo menos futuramente, vai gerar um desapego da nossa parte ou mais apego com as coisas materiais. Muito bem. Vida saudável ou vícios, né? Então, entre os pequeninos vícios que nós temos, que às vezes os pequeninos ainda é o cigarro, uma bebidinha de final de semana, né? Esses são os pequenos. E os nossos grandes vícios, né, que é a maledicência, a preguiça, né, a má vontade, o pessimismo, né? Então, esses são acho que a gente acha os piores vícios, né, que nós temos por aí. Se nós temos vida saudável ou de vícios. Ideais materialistas ou espiritualistas, né? Se o nosso ideal, onde está? Eu estou aqui frequentando uma casa espírita, né? Qual que é o meu verdadeiro ideal? Né? Quando nós criamos nossos filhos, nós estamos mais preocupados, né, com a formação intelectual, qual é a faculdade, qual é a escola que eles terão, né? Ou se serão no futuro pessoas de bem. Então, são os nossos ideais materialistas ou espiritualistas, que na nossa desencarnação isso vai ser muito considerado por nós mesmos. Construtores do mundo invisível. Por quê? Vamos imaginar lá, a colônia Nosso Lar, né, que eles não devem ter construído de tijolo a tijolo, porque essa construção, né, ela é feita pela nossa vontade, pela força do nosso pensamento e, claro, da nossa evolução. É como eu disse anteriormente, às vezes nós nos assustamos com as formas, pensamentos que nós criamos pela nossa desatenção, né? Pelo nosso descuido com as coisas, com os nossos pensamentos, e às vezes nós criamos porque nós plasmamos a matéria que está, né, em torno de nós, que vem do fluido universal. Então, nós às vezes plasmamos isso aí. E desses laboratórios, né, do universo, através do elemento simples, né, que a partícula, que estão chamando a partícula de Deus, quem sabe um dia vai chegar perto, né, desse elemento aí, que é o fluido universal existente em todo o mundo, né, em todo o universo, que dá formação a todo e qualquer tipo de matéria, da nossa matéria física aqui, a matéria dos espíritos até mais evoluídos. Então, sendo manipulado, ou sendo manipuladas todas essas energias, são construídos esses planos espirituais da mesma forma que o umbral, que é plasmado daquela forma que nós consideramos de aspecto não muito agradável, né? Aquelas coisas, né, de escurecida, enfumaçada, com lodos, né, com animais grotescos. Tudo isso aí vai depender daquilo que criamos. Da mesma forma que são plasmados animais no plano espiritual para auxiliar. É difícil a gente imaginar uma coisa animada
alguma coisa animada, mesmo porque no Livro dos Espíritos também nos mostra que vamos supor, o princípio inteligente que está ali no animal, ele não tem erraticidade, ou seja, ele não fica curtindo o plano espiritual. Ele sai de uma encarnação, dessa morte e reencarna aqui. Então, a espiritualidade que cuida disso, né, eles não têm erraticidade. Então, nós vemos que isso tudo é plasmado, né, de acordo com os pendores daqueles aqueles espíritos que normalmente são mais evoluídos, formam essas colônias, tá? Que são, na verdade, até às vezes construtores da seara divina, né? Espíritos bastante evoluídos. As vestimentas dos espíritos. Devemos considerar que nenhum espírito está sem alguma vestimenta. Por quê? A partir do momento que nós desencarnamos, nós já projetamos aquela roupa ao que nós estávamos por último, ou aquela roupa que nós gostamos, automaticamente nós já vamos estar de roupa. É uma projeção nossa, do espírito. Tá? Até nas colônias, aonde cada espírito, também com seus pendores, com seus gostos, né? Até adornos, colares, que determinados espíritos terão, e nós vamos observar isso, né, nos livros que tratam especificamente sobre colônias espirituais e particularmente no nosso lar. Nós vemos, né, no figurino, né, do filme Nosso Lar, né, que estão com aquelas roupas assim meio esvoaçantes, né? A minha esposa, assim, a primeira vez ela falou, não era isso que eu imaginava, isso aí parecendo coisa de carnaval, né, aquelas roupas, mas não, é dali para frente, alguma coisa assim, né? São vestimentas que também são manufaturadas na própria colônia, né, para aqueles espíritos que ainda não têm as condições de ter as roupas mais adequadas, ou as vestimentas, né, ou que seja qualquer tecido ao sapato, né? E as arquiteturas das cidades, então, não é difícil a gente imaginar nosso lar, as formas das casas, que são formas mais simples, apesar da governadoria, né, o palácio, né, da música, terem estruturas, né, mais formadas, mais belas, mas as casas são simples. Por quê? Como é que são as casas nossas aqui no Brasil? Herança portuguesa, né, que é aquelas casinhas, hoje que está se mudando bastante, né, mas aquelas casinhas até aquela bem próxima da calçada, né? Então, são casas talvez com mais aconchegos, apesar de todas floridas. Imaginemos lá nos locais de lazer da colônia Nosso Lar, né, os bancos todos cobertos de flores. Então, a própria espiritualidade vai estar plasmando isso aí. E as arquiteturas, nós vimos assim de uma maneira geral, que vai ter coisas inimagináveis de arquitetura que os espíritos criam, né? Se nós pegarmos Carta de uma Morta, que é a mãe do Chico, né? A psicografia do Chico Xavier com a Maria João de Deus, que é a mãe do Chico, Carta de uma Morta, nós vamos ver que ela visita vários planetas, e cada planeta, que já são planetas que já estão em outras fases, né? As formas arquitetônicas dos lugares. Então, vai depender, mas às vezes alguns preferem as formas romanas, egípcias, né? Que dizem assim que seriam as formas mais cultuadas pelos espíritos, talvez, né? Por tudo aquilo que representou Roma, pelo que representou a Grécia, né, no passado. Muito bem. Organização social, política e administrativa das cidades espirituais, né? Estratificação social, o que é isso aí? São as classes, né? Classe A, classe B, classe C, classe D, hoje tem A, B, C, D, né? São as que a gente chama de classes sociais. Aí pergunto para os irmãos e as irmãs:
lá no plano espiritual, existe essa estratificação social como nós conhecemos? Não, porque lá existe a meritocracia. Vamos dizer, o extrato social lá é pela evolução espiritual, por mérito, pela meritocracia. Então, em qualquer colônia que tenha evolução, nós vamos ver que os espíritos, né, eles são não divididos, né, mas graduados lá pelo seu nível espiritual, pelo seu nível cultural, pelo seu nível moral. Tá? Instituições públicas e privadas existem sim. As que atendem, que nem uma biblioteca lá no nosso lar, ela é uma instituição pública, né? As partes onde existe os hospitais, hospitais, sanatórios, as escolas, né? O tratamento ali onde eles cuidam do rio que passa em nosso lar, né? Então isso aí são instituições públicas. Olha que interessante, igual a nossa. Mas será que são igual a nós lá, funcionário público? Que fica assim bem folgado? Acho que não, né? Então, tá aí, as instituições públicas. E as privadas? São as próprias casas, né? Aqueles que conseguem comprar a sua casa. Que nós vamos até tratar um pouquinho mais para frente e rapidamente, né? Que é possível comprar-se com bônus horas a sua casa. E nós vamos deixar para aqueles, né, para os nossos familiares que às vezes vão retornar do plano físico, né? Então, isso está no nosso lar, tá? O trabalho nas colônias, não tenha dúvida, né? Principalmente, às vezes são atendidos muitos, alguns até não querem trabalhar, mas na sua maioria trabalham, tá? Educação, instrução e lazer, isso também existe. Nós sabemos, entre várias instruções que poderia se ter na área da filosofia, né, das artes, na área da educação em si. Por exemplo, diz que os espíritos que aprendem o Esperanto lá no plano espiritual têm algumas concessões de coisa aqui na Terra. Que Esperanto, por incrível que pareça, ainda vai ser, né, a língua universal. Apesar que eles dizem, é uma língua morta e tal. Não, mas será a língua universal do futuro aí, tá? Da mesma forma, lazer, a música, o teatro, né, que existe nas colônias. E a arte dos espíritos. Mas talvez a arte mais sublime que exista lá seria a música, né? Como esse livro, A Vida Além do Véu, né, diz assim, um coral que das vozes se imita instrumentos. Imaginem, né? Das vozes imitando os próprios instrumentos, além do coral. Que as músicas lá, né? As nossas músicas aqui seria... não tem nem como comparar com as músicas que existem no plano espiritual. Muito bem. Existe então uma ordem que nós vemos dentro das colônias, começando por Jesus, depois tem a governadoria, os governadores, os ministérios, e aqui esses exemplos que nós conhecemos dos ministérios lá do nosso lar: comunicação, esclarecimento, regeneração, união divina, tá? São alguns. Depois da reencarnação e da elevação, né? Depois dos ministérios existem os departamentos, como nós dissemos, o departamento que cuida da água lá no nosso lar. Então é um dos departamentos. Dos departamentos nós temos turmas ou aquelas equipes. Nós vamos ver o André Luiz fazendo várias excursões, né, depois do nosso lar. A primeira que ele fez foi na casa dele, né, no lar dele, e depois que ele retornou, ele começou a fazer algumas excursões. E uma das mais assim que eu achei bacanas, aquela que é no livro Libertação, né, também do André Luiz, do Espírito André Luiz, que eles vão visitar uma colônia que vive na Idade Média, onde o esgoto corre a céu aberto e com iluminação de tochas. A iluminação que eles existem lá é só de tochas.
e onde existe o espírito Gregório, né? E André Luiz, ele vai lá com uma equipe para fazer um trabalho específico lá para o resgate desse espírito Gregório. Então, e caravanas, né? Como tem a caravana de Maria, mãe de Jesus, como está lá no livro Memórias do Suicida, que ela vai no Vale dos Suicidas para resgatar aqueles espíritos que estão em condições, e resgata aqueles espíritos. E eles são puxados, parecem vagões de trens puxados por animais, né? Então, por quê? Para que não humilhe ainda mais aqueles espíritos lá, para que eles não vejam coisas, vamos dizer assim, fantasmagóricas, né? De outras maneiras, se os espíritos aparecessem em qualquer outro tipo de aparelho. Então eles vão com animais, né? E com os batedores e tudo mais. Então são caravanas que vão, sobretudo lá no umbral, para fazer os atendimentos e resgates. Muito bem. A justiça na espiritualidade. Bem, para isso aí, para nós entendermos sobre justiça na espiritualidade, basta nós entendermos que tem que ter 3 aspectos, como para todos nós, que é arrependimento, expiação e reparação. São os 3 aspectos. E esses estão bem explicados aqui no Código Penal da Vida Futura, que são 33 itens, 33, né, no céu e inferno, né, do Kardec. Os bens e direito das coisas, aquilo que eu posso, enquanto espírito, eu posso ter no plano espiritual, né, uma colônia espiritual. Muito bem. Sistema previdenciário. Existe uma previdência lá? Claro que existe. Assistência médico espiritual. O André foi um dos que teve esse tipo de assistência, e depois ele mesmo começou a aplicar esse tipo de assistência. Assistência médico espiritual e um serviço social das colônias, para que possa ser triados aqueles espíritos recém-chegados, né, recém-atendidos em cada colônia de atendimento. Comunicação e linguagem. Nós sabemos que a comunicação universal e espiritual é pelo pensamento. Como eu disse, esse negócio de a língua, a boca aqui serve para nós. Para o espírito é pelo pensamento. Apesar de às vezes nós entendemos que lá eles estão articulando a boca, falando, mas na verdade a comunicação e a linguagem é pelo pensamento, tá? Sistema de transporte pode variar bastante, desde aqueles aeróbus que são tipo os metrôs, né, que correm num plano mais alto, né, que eles como se sobrevoam toda a colônia que tem em torno de, na época tinha 1 milhão de espíritos, a colônia Nosso Lar. Mas pode ter coisas muito assim, pode ter o transporte que é a velocidade do pensamento. Bem no final lá no capítulo Nosso Lar, né, André Luiz, depois ele conseguiu vencer aquele problema familiar que a Zélia lá, que era a viúva dele, né, casada com o outro, né? E ele entendeu que lá os tratou como irmão, quer dizer, venceu aquela etapa. E quando ele volta lá para o setor de regeneração, onde ele estava trabalhando, ele foi recebendo por em torno de 200 espíritos amigos que já estavam trabalhando juntos, deram boas-vindas, né? E de repente apareceu, né, o irmão Clarencio, o ministro Clarencio, apareceu de uma hora para outra. Quer dizer, pela velocidade do pensamento. Quando André estava também aqui, ele fez uma prece, daí 20 minutos apareceu na sala dele a Narcisa, que ele pediu que a Narcisa pudesse ajudá-lo. Em 20 minutos ela apareceu lá também. Quer dizer, velocidade do pensamento. Então, ou que eles poderiam volitar. Só que existe na colônia Nosso Lar, dentro da colônia, ninguém volita, em respeito a todos aqueles espíritos que ainda não estão em condições disso, né? Às vezes eles fazem, quando eles estão em missões, né? Eles
usam desse recurso. Mas quando eles chegam próximo lá, eles voltam caminhando. Tá? Sistema. Ecologia dos mundos transitórios. É muito simples imaginar isso aí. Por quê? Porque se nós vemos dos planos mais elevados, com flores, com frutos, pode ser até plasmados ou cultivados lá, a gente não sabe a extensão, né? E daqueles, nos umbrais onde existe o lodo, aquelas arvorezinhas tortas, né? Os pântanos. Então, quer dizer, a ecologia dos mundos transitórios, com certeza existe. E tudo que é captado nesse rio, né? Ele é como se o rio lá no nosso lar, ele vai despejar né, no mar, no nosso mar. É muito bacana, os fluidos que foram captados, né, como se fossem os nossos esgotos aqui, mas lá tem outra conotação dos fluidos e são direcionados para o nosso mar. Práticas religiosas, né? No Obreiros da Vida Eterna, André Luiz vai num local que ele achou interessante, como se fosse uma igreja grande, com nichos, né? Aqueles, tipo, pequenas capelinhas, onde tinha alguns lá que eram da religião protestante, outros da religião católica ali, fazendo prece para os seus santos, e ele viu uma que era cheia de espírita, e eles estavam fazendo prece. Sabe para que eles estavam fazendo prece? Bezerra de Menezes. Está lá no Obreiros da Vida Eterna do Espírito André Luiz. Bacana isso. Então, quer dizer, cada um para a sua devoção mesmo no plano espiritual. Tá? Muito bem. Então, meus irmãos, o que nós gostaríamos de dizer que a vida nas colônias espirituais, ela não fica muito distante daquilo que nós vivemos aqui. Olha que interessante. Trabalhando, né? E, eu acabei não dizendo, mas para se obter uma casa lá no nosso lar, precisa 30 mil usando o dinheiro deles. Qual é o dinheiro? Bônus horas. Trabalho por hora, bônus horas. Tá? 30 mil bônus horas. Chibili, se nós dividirmos isso aí, vamos fazer dois tipos de conta. Que nós trabalhamos de segunda a sábado, porque lá não precisa tanto, né? Se nós trabalharmos de segunda a sábado, com uma jornada de mais ou menos 9 horas, nós vamos precisar de 11 para 12 anos de trabalho para se obter uma casa lá. Quero minha casa e minha vida, quase isso aí. Ou, se nós trabalhamos de segunda a sexta, lá com uma jornada de 8 horas, vai para mais de 14 anos, tá? Para se ter. E esse CDHU. Você vê que bacana? E nós obtemos o direito daquela casa para passarmos para os nossos descendentes familiares, ali, aqueles espíritos que nós temos afinidade. Como André Luiz foi chamado, né, pelo Lísias, que ele vai entender, talvez não saiu esse livro, mas que eles tinham afinidades espirituais quando ele ainda não tinha detectado, né, e com a mãe do Lísias, a Narcisa, né, que ele ficou hospedado naquela casa lá. Então, isso é muito bacana que nós podemos passar. A única coisa que nós não podemos é aquele bônus horas que nós temos de trabalho, né, que volta para a administração da colônia. Porém, de alguma forma, esse bônus horas pode ser usado para nós enquanto estivermos encarnados, na condição de intercessão espiritual. Olha, é isso, né? Então, meus irmãos, o que nós gostaríamos de mostrar não foi, né, o filme Nosso Lar aqui para vocês, que a gente podia mostrar alguns desenhinhos lá do nosso lar. Não, o que nós queríamos mostrar é a semelhança que existe, e não é por acaso, né, dessas colônias espirituais com o sistema social nosso aqui, com algumas diferenças, né? Só que aqui nós estamos muito além, porque nós não entendemos a realidade espiritual, nós não entendemos que nós estamos aqui de passagem, que nós somos espíritos eternos, que isso aqui é nada mais, nada menos de que alguns segundos no tempo
da vida eterna que nós somos. Muito obrigado. Agradecemos.